Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo de hoje, pessoal, eu estou fazendo assim o microfone, tá? Porque ele está carregando. Eu vou falar sobre 3 mentiras políticas, tá? Que inclusive já está me incomodando, que as pessoas ficam mandando no WhatsApp. Aquelas velhas narrativas, né? Então vai ser o quadro A Mentira do Dia, só que vão ser 3 hoje, tá? Eu vou falar primeiro da CPI, que gerou até uma discussão aqui no comentário do canal. E vou falar daquelas leis do STF, que supostamente vai caçar a carteira de habilitação e o passaporte, e sobre a linguagem neutra lá de Rondônia, tá? Até porque essas pessoas não se politizam, pessoal. Eu sei que é chato falar de política no canal de teologia, mas se as pessoas não se politizam, elas ficam refém de narrativas. A gente mora num país que eu lamento dizer, eu sou brasileiro também, que é uma população extremamente ignorante em política. Extremamente ignorante. Não sabe como é que funcionam os ministros, os ministérios, os 3 poderes, qual é a função de um presidente, de um deputado, de um senador. Então tudo que é narrativa, as pessoas engolem sem sequer analisar. Quando eu falo tanto de senso crítico, elas nem procuram ler um artigo para ver como é que funciona. Então eu acho de suma importância fazer esses vídeos para as pessoas começarem a se politizar um pouco mais, tá bom? Primeiro vamos começar falando da CPI. Eu coloquei aqui na comunidade do meu canal, né, que a CPI eu acho uma canalice, né? Essa CPI que querem fazer dos atentados do dia 8, porque foram os bolsonaristas que foram lá em Brasília, fizeram aquele quebra-quebra, e agora eles estão querendo montar uma CPI para culpar o Lula e o Flávio Dino. Aí teve um rapaz que comentou, né, não, mas você não acha estranho que o Lula não quer a CPI, não sei o quê, talvez ele tenha culpa, não sei o quê. Aí eu falei, não, essa CPI é só... Não tem por que ter uma CPI, porque na verdade já tem os órgãos investigando essas pessoas, os órgãos competentes, como por exemplo a Polícia Federal. A Polícia Federal já identificou essas pessoas através de celular, Wi-Fi, imagens de câmera, tudo isso eles já identificaram quem são aquelas pessoas que fizeram aqueles atentados lá em Brasília. Aí um bolsonarista até meio agressivo, sabe, aliás, o bolsonarismo tem todas as características de seita, me chamou de mané e ele falou assim, na época do Bolsonaro, também teve um monte de investigação e mesmo assim fizeram a CPI da Covid, seu mané. Bem educado os bolsonaristas, né? Por isso que eu falei ontem na live do J. Neves, que o bolsonarismo tem um comportamento de seita, né? Agora, isso aí que ele falou não é verdade, pessoal. Isso é mentira, tá? É por isso que eu falo que os bolsonaristas eles vivem numa realidade paralela, né? É o terraplanismo da política. Um presidente da República ele só pode ser investigado se houver um pedido ou da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, ou em último caso do STF, de algum ministro. Porque o Bolsonaro, como presidente, ele tinha foro privilegiado e foro máximo. E todo mundo sabe que na época que o Bolsonaro era presidente, o PGR era o Augusto Aras. O Augusto Aras não via crime em nada que o Bolsonaro fazia. Lembrando que o Bolsonaro já tem 200 processos, mas ele não via crime nenhum. O Augusto Aras estava ali só para blindar o Bolsonaro. Ele era o engavetador da República. Então, como o Augusto Aras não fazia o trabalho dele, o Congresso tem poder de fiscalizar o Executivo. Então o Randolfo Rodrigues, com outros senadores, eles coletaram assinaturas para fazer a CPI da Covid, justamente para investigar o Executivo. Porque quem cuida de compra de vacina, essas coisas, é o Ministério da Saúde. E como o Ministério da Saúde não estava fazendo o seu trabalho, eles criaram uma CPI para investigar qual a culpabilidade do presidente da República. Porque isso o Congresso pode fazer. Agora, a Polícia Federal não pode chegar e começar a investigar um presidente se não houver um pedido. E só quem pode fazer esse pedido é a PGR. E tem essa história de que tinha várias investigações do Bolsonaro. De onde é que tiram isso, eu não sei, não tinha. Agora, na CPI de agora que eles querem fazer esse negócio dos atentados, é diferente por quê? Porque a CPI, que nem eu falei, o Congresso tem poder de fiscalizar o Executivo. Só que nesse caso o Executivo não tem culpa nenhuma. Quem atiçou essa galerinha todos esses anos foi o Bolsonaro. No primeiro ano do Bolsonaro como presidente, em 2019, ele já falou que as urnas eram fraudadas. Eu ganhei no primeiro turno, a eleição foi fraudada. O Bolsonaro chegou a chamar mais de 40 embaixadores naquela reunião patética para dizer que as eleições iam ser fraudadas. Então o Bolsonaro e toda a sua turma, o seu clã, eles ficaram 4 anos alimentando essa teoria de fraude. Ó, o Lula vai fraudar as eleições, o Lula vai ganhar na fraude. Na verdade eu que vou ser o presidente, mas ele vai fraudar as eleições junto com o STF, que é uma salinha secreta. Nunca teve nenhuma salinha secreta. O Xandão até chamou os presidentes dos partidos, a imprensa mostrou lá onde é que é contabilizado os votos, não tem nenhuma salinha secreta. Mas ele mesmo alimentou tudo isso. Essa galerinha maluca foi lá, fez besteira, quebraram tudo, fizeram aquela zona toda, e agora eles querem fazer uma CPI para tentar colocar a culpa no Lula e no Dino. Por isso que eu falei, é de uma canalice sem tamanho. E isso é tão óbvio que eles já estão com essa narrativa no Twitter. Se você vê os Twitter dos bolsonaristas, Flávio Bolsonaro, Nicolas Ferreira, toda essa galerinha, eles já estão culpando o Lula pelos atentados em Brasília. Eles estão dando a entender que o Flávio Dino sabia, foi avisado e não fez nada. Na verdade, o Flávio Dino fez. Ele mostrou até o ofício que ele mandou para o governador de Brasília, o Ibanez Rocha, falando, ó, nós fomos avisados que está vindo uma turma grande para Brasília,
E como ministro da Justiça, eu peço que você coloque as forças policiais à disposição. Porque o ministro da Justiça ele não comanda as polícias. Mas o máximo que ele podia fazer era isso, era avisar as autoridades competentes. Mas eles vão fazer essa CPI que vai gastar dinheiro público, tempo, só para tentar pôr a culpa no Lula e no Dino. É por isso que eu falei que o bolsonarismo não é um movimento político, é uma seita e da pior espécie que surgiu no Brasil. Eles vão ficar 4 anos fazendo palhaçada, videozinho na internet, lacração, tentando atrapalhar o governo, só por uma questão política, porque não gostam do PT e do Lula. Vão ser 4 anos disso. É para isso que a gente paga um gordo salário para eles, em vez de eles fazerem projetos bons para a sociedade, que eu até já coloquei aqui na aba comunidade do canal. Às vezes no meu grupo eu falo, né, que se eu fosse político, tanto de coisa que eu ia fazer, de projeto bom, que ia ajudar a sociedade. Não, eles vão ficar 4 anos lá com essa palhaçada. Tudo para tentar derrubar o governo eleito. E aí, pessoal? Como é que fica? Então, não dá. Outro assunto que eu quero falar agora é sobre essa tal da CPI. CPI não, perdão, é do STF, que saiu uma notícia que quem for autorizou que quem fosse credor, tivesse algum débito, pudesse ter a carteira de habilitação suspensa, o passaporte e até ser proibido de prestar concurso público, tá? Isso gerou um grande auê nas redes, mas isso aí é uma mentira. Não é bem assim como funciona, tá, pessoal? Primeiro eu vou explicar para vocês como é que funciona no Brasil as coisas, para as pessoas entenderem como que as narrativas varrem a cabeça das pessoas, né? Narrativas falsas. O Brasil, nós temos uma Constituição de 88, que é aprovada pelos partidos, por todo mundo. É boa, é ruim, não importa, é uma Constituição que nós temos, tá? O próprio Ulisses Guimarães falava que a Constituição não é perfeita, tanto que a própria Constituição dá brecha que você faça alterações nela, são chamadas emendas constitucionais. Mas nós temos uma Constituição. E pela lei no Brasil, nenhuma lei que vai ser criada por um deputado, um político qualquer, ela pode ferir a Constituição, ser inconstitucional, a não ser que você faça uma emenda para mudar a Constituição. Mas você não pode criar uma lei que seja inconstitucional. Então, se um deputado propõe uma lei, tem que ver se essa lei é constitucional ou não. Se ela não for constitucional, não importa quantos deputados aprovem, ela pode ser derrubada pelo STF. Então, uma das funções do STF, ao contrário do que as pessoas pensam, não é criar lei, nem derrubar a lei. A função do STF é ver se aquela lei criada ela é constitucional ou não. É só isso que o STF faz. Eu vou dar um exemplo hipotético para vocês. Digamos que eu me eleja deputado e eu queira criar uma lei que proíbe culto de evangélicos no Brasil. Vou proibir igreja. Agora, a partir de hoje, está proibido o culto evangélico. Seria constitucional? Não. Porque o artigo 5º da Constituição garante liberdade de culto. Então eu não posso criar uma lei proibindo as pessoas religiosas, é só hipotético, tá, pessoal? De terem sua fé religiosa e praticar no seu culto. Então, mesmo que eu conseguisse aprovar essa lei com uma maioria de deputados, algum deputado evangélico, por exemplo, Marcos Feliciano, ele podia pegar essa lei, levar ao STF para eles julgarem se a lei é constitucional ou não. Aí qualquer um daqueles ministros ia pegar a lei e falar, não, isso aqui fere a Constituição. A Constituição garante liberdade de culto. Então, vamos derrubar essa lei porque é inconstitucional. Esse é o papel do STF. Então, o que acontece? Foi criada uma lei, eu não sei por qual partido, nem qual político, tá? Em qual governo que foi, mas essa lei já é de uns anos atrás, que pessoas inadimplentes, elas pudessem ter a carteira de habilitação suspensa, ou passaporte, ou até serem proibidas de prestar concurso público. Agora, essa lei não é para pessoa comum, que nem eu ou você, que somos da classe pobre do Brasil. Essa lei é para gente grande. Porque tinha pessoas aqui no Brasil que não pagavam dívidas e estavam indo para o exterior. Quer ver um caso famoso? Aquele presidente da Itapemirim. Ele decretou falência da empresa Itapemirim, ficou inadimplente para os credores, os fornecedores dele, não pagou, mas o cara estava lá gastando dinheiro no exterior. Eu acho que ele estava em Paris, se não estou enganado, não sei se é Paris, mas ele estava na Europa. Quer dizer, esse é o inadimplente. O cara diz que não tem dinheiro para pagar as dívidas, decreta falência, mas tem dinheiro para viajar e para curtir a Europa. Então eles criaram essa lei justamente para isso. Se o cara for inadimplente, então caça o passaporte dele. Se ele não tem dinheiro para pagar uma dívida, como é que ele tem dinheiro para viajar para os outros países? Então essa lei não é para gente pequena. E segundo, essa lei não é tão simples assim como as pessoas pensam. Essa lei, para ver se a cassação da carteira ou do passaporte, no caso, ela tem que ser julgada por um juiz. Então vamos pegar o exemplo desse cara da Itapemirim. Digamos que eu fosse um fornecedor dele, eu fornecia, sei lá, aquelas aguinhas que vai nos ônibus, aquelas aguinhas de copinho descartável. Eu falo, pô, o cara não me pagou e foi para a Europa. Então eu podia entrar na justiça, para ele poder me pagar, e o juiz ia aplicar essa lei nele. Ia falar, olha, ou você paga o Ronaldo, ou eu vou confiscar o seu passaporte. Porque você está viajando, tem dinheiro para viajar, mas não tem dinheiro para pagar o seu credor. Então a lei dizia isso. E o que o STF julgou é que essa lei é constitucional. Simples. Agora, vai ser aplicada a lei, não vai? Aí já são outros 500. Tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado. Então a lei nem existe ainda tecnicamente.
O que existe foi só um julgamento do STF dizendo que a lei é constitucional. E mais um detalhe, sabe quem que levou essa lei para o STF, que falou que não era constitucional? Foi o PT. O PT não achou legal essa lei. O PT falou, não, isso aqui é inconstitucional, porque pode atingir outras pessoas. Então foi o próprio PT, o malvado PT, que recorreu ao STF para eles julgarem se a lei era constitucional ou não. Acabou que eles julgaram que sim. Agora a lei vai ser aplicada ou não, aí já são outros 500. Aí vai ter todo um debate entre as duas casas e o executivo. Uma lei não é tão simples assim, pessoal. Tem que passar pelas duas casas e tem que ser sancionada pelo presidente, tá? Então eles estão fazendo aí um terrorismo à toa em torno de um simples julgamento de constitucionalidade ou não. E a outra lei, a questão de Rondônia, é a mesma coisa. O governo do estado de Rondônia decidiu proibir o ensino de linguagem neutra nas escolas. Primeiro que nem existe ensino de linguagem neutra, né, aquele famoso TODES, mas o governo de Rondônia proibiu, através da Câmara lá dos deputados estaduais. Alguns deputados acharam que isso era inconstitucional e levaram a ação para o STF. Porque, como eu falei, o STF não vai aplicar a lei ou não, o STF vai julgar se aquilo é constitucional ou não. Aí os ministros se reuniram, eles viram que o governo de um estado não pode impor limites educacionais, sendo que isso cabe ao MEC, ao ministro da Educação. Então o governo do estado de Rondônia não tem autonomia o bastante, nesse caso, para dizer o que é proibido ou não. Foi só isso que o STF entendeu. É correto, não é correto? É legal, não é legal? Aí vai da percepção de cada um. Eu, sinceramente, eu acho essa linguagem neutra uma bobagem. Mas eu não sei para que proibir uma coisa que não está sendo aplicada ainda. Então o STF julgou aquilo, julgou como inconstitucional, porque a educação ela tem que passar também pelo Ministério da Educação, e pronto. Mas eles já estão criando narrativa de que o STF vai obrigar as escolas a ensinar a linguagem neutra. Vocês viram como eles pegam um fato verdadeiro e transformam numa mentira? Infelizmente é isso que a gente está vendo no Brasil, e é isso que a gente vai ver nos próximos 4 anos no Brasil. Vão ser narrativas mentirosas atrás de narrativas mentirosas. Então, para finalizar o vídeo, a CPI é só uma armadilha, tá? Porque não tem por que investigar o executivo se o executivo não é bolsonarista. Não foi o Lula que invadiu Brasília, nem os petistas. Então vai ser só um desperdício de tempo e de dinheiro público. Segundo, ninguém vai ter a sua carteira de habilitação ou passaporte apreendido, a não ser que passe por um processo judicial. E isso envolve gente grande, pessoal. Gente que às vezes faz dívida aqui no Brasil e viaja para outro país. Então não se preocupe. Ninguém vai tirar a sua carteira. Você vai continuar dirigindo. Se você deve para as Casas Bahia, Magazine Luiza, Pernambucanas, você vai continuar com o nome sujo com a sua carteira, tá? Ninguém vai tirar a sua carteira, a não ser que haja um processo judicial. E essas lojas não vão querer entrar no processo judicial por merreca, tá? E por fim, ninguém vai ensinar a linguagem neutra nas escolas, tá? Isso é uma outra narrativa falsa, porque o STF ele só julgou a inconstitucionalidade do governo do estado de Rondônia. Politizem-se, pessoal, tá? Porque esses 4 anos vão ser mentiras atrás de mentiras, tá bom? Paz a todos.